Já estamos aqui de volta com o programa Sinais de Fumaça. Olha, vocês não imaginam como é divertido até os intervalos aqui nesse estúdio, gente. É realmente fantástico fazer esse programa aqui, Sinais de Fumaça. De fumaça é uma alegria, um contentamento que transborda com a gente. E transborda também quando você está aqui com a gente interagindo, participando, convidando os amigos a trocar informações, trocar conhecimento, trazer novos conteúdos aqui para o programa Sinais de Fumaça. Você que tem sugestões, manda para esse e-mail aí, sinaisdefumaça@globomail.com, que a gente vai ter o maior prazer de debater, conversar, trazer informações, compartilhar conhecimentos referente àquilo que você tem interesse em saber dessas tradições nativas, esses conhecimentos xamânicos e de tudo que tem a ver com o nosso desenvolvimento consciencial na vida, né? E tem o nosso blog lá, o canal xamânico.blogspot.com, onde você pode acessar diversas divulgações de atividades, textos, informações ao nosso canal aqui do programa Sinais de Fumaça. Exatamente, Sinais de Fumaça, que tem o prestígio de Nosso Teto Imobiliária, lá de Sumaré, cidade de São Paulo, e também do Bosque dos Beija-Flores, lá de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, né? São esses nossos duas pessoas que patrocinam e que prestigiam aqui nosso programa. E em comum, o Bosque dos Beija-Flores e o Nosso Teto, né? Eles têm em comum, assim, o seu amor pelas árvores, tá? O Marcelo, lá do Nosso Teto, ele está num programa de crédito de carbono e ele tem, assim, um compromisso de plantio de árvores, né? Mesma coisa que o Lauro fez lá, todo um reflorestamento, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre árvores agora nesse bloco. Eu quero que o Alexandre coloque, assim, o próximo slide, né? Olha que bonito. Olá. É bem isso mesmo, né? As árvores são seres vivos, né? Eles estão assim interligados na nossa vida, né? De uma maneira assim, a gente não consegue, né? Pensar numa vida sem as árvores, sem o povo em pé, como chamam os nativos norte-americanos, né? Seres vivos maravilhosos da onde a gente extrai comida, de onde a gente extrai abrigo, da onde a gente extrai beleza, de onde se extrai medicina, enfim, né? São, sim, vários aspectos, né? Assim que abrilhantam a nossa vida, né? Assim, você está num lugar assim cheio de árvores, num jardim ou num bosque ou numa floresta mesmo, né? É uma coisa assim indescritível, né? Para os olhos, pro nariz, né, os cheiros que ali tem, né, assim, para os ouvidos também, né, todo o barulho que é aquilo, para os gostos, quando você, né, cuidado, não vai saindo pegando e comendo tudo, senão mas enfim, seres vivos maravilhosos, né, maravilhosos, que com a compreensão de muita gente, né, está sendo revalorizado, assim, né, está tendo seu valor reconhecido novamente, né? Até porque, se não se reconhece esse valor, a humanidade não pode sobreviver. Se não existissem as árvores que façam todo esse processo de pulmão aqui desse planeta, a gente não poderia também respirar com os nossos pulmões, nossos corpos físicos, né? É através dela que a gente pode se nutrir e vivenciar esse processo de uá, dessa respiração, né? Esse uá que esse alento vital que traz a vida para o nosso cotidiano, que traz a vida para a nossa experiência, que traz a vida para o nosso olhar, que traz a vida para as possibilidades de aprendizado. E outra coisa que é legal com as árvores é que boa parte das tradições, para não dizer quase todas, as tradições xamânicas nativas, vão correlacionar as árvores com algum tipo de cosmologia, com algum tipo de história, com algum tipo de simbolismo. Sempre ela tem um papel importantíssimo, porque é um papel importante na civilização humana. Ele tem esse papel importante. Nas tradições celtas, a divisão dos três mundos. Nas tradições xamânicas também tem essas correlações de três dimensões presentes na árvore. E outras tradições dizem que a gente tem que aprender a sabedoria da árvore, a sabedoria do carvalho. Em algumas tradições
Tupi-Guarani, você tem que sentar debaixo de uma árvore, de um salgueiro, para trazer a vitalidade, para trazer a conexão com a terra. Cada uma das suas formas de pensamento, forma de cultura, tem uma relação direta com a árvore, como sendo árvores sagradas. Cada uma delas com um simbolismo, cada uma delas com uma história, com informação. Indiferente de você saber ou não qual é a possibilidade que aquela árvore traz, se você para e entra em comunicação direta com essa árvore, ela vai ter uma mensagem para você. Ela vai conversar com você. Você vai falar assim, mas que loucura. Daqui a pouco você fala para mim, abraçar a árvore. E por que não? Isso é um fato interessantíssimo. Pessoas que estavam passando por processos depressivos muito fortes, algumas pessoas ligadas, tanto processos terapêuticos como terapia ocupacional, recomendaram para a pessoa ir passear nos parques e ficar em contato com as árvores, e se possível até abraçar as árvores, e eles tiveram melhoras. Só por estar em contato com as árvores, porque elas transmitem vida, elas transmitem conexão saudável, ela transmite enraizamento com o planeta, sintonia com a Mãe Terra, que é a fonte de toda a vida aqui, né? Com Gaia. Exatamente. Vou pedir até para o Alexandre colocar o outro slide, né? Que também mostra, assim, olha que uma figura bonita, né? Assim, uma coisa linda, né? Então, essas imagens, né, das árvores, assim, com vida, né? A vida que se tem, espíritos da floresta, né? Assim... E o Samuel lembrou bem, né? Assim, a simbologia que um xamã faz da vida aqui, da nossa vida, é a de uma árvore, né? Aonde existe um mundo subterrâneo, que são as raízes, né? Existe um mundo que é este visível, né? Que seria do tronco, tal. E existe o mundo espiritual, aquele que está acima, que seria da copa e das flores, né? No mundo subterrâneo estão os problemas que a gente tem, e é ali também que é o acesso para as curas, tá? Se a gente está bem nas raízes, o nosso tronco está bom, né? E aí permite que a gente floresça com, né, todo a energia que vem do cosmos para nós, né? Então o xamã é aquele que circula entre esses três mundos com muita facilidade, né? Ele vai no mundo subterrâneo, ele faz aqui o seu papel no mundo cotidiano, e ele é muito inspirado, né, pelas coisas espirituais. Então essa simbologia da árvore é uma coisa muito bonita, né? E como Samuel falou, né, conversar com árvores, né, ora direis ouvir estrelas, já dizia, né, Olavo Bilac, mas ora direis conversar com árvores? Sim, por que não? Tá? Pergunte para essas pessoas, vocês já ouviram falar sobre sistemas florais, não é? Tá? Existem vários sistemas florais hoje, o mais conhecido, o pioneiro deles foi o sistema florais do Dr. Bach, né? Mas depois disso, só aqui no Brasil já tem vários outros, florais de Saint-Germain, tem florais do sistema de Minas, florais brasileiros, né? Existem florais, assim, onde existe uma região, assim, né? Existe aquela característica do lugar, então ali tem uma medicina de cura, né? E as pessoas que, digamos, codificam isso são pessoas que entram em contato com aquelas plantas, tá? E absorvem delas através de uma troca ou de energia, ou conversada, ou falada, ou vista, ou sentida, não importa, né? Assim, entram em contato com a vibração, a medicina daquela planta, e faz com que ela seja passado para outras pessoas que tenham aquele mesmo tipo de problema, né? A base da homeopatia também usa muitos elementos de árvores, né? Assim, então são as energias das árvores que alguém codificou, alguém conversou com eles, né? E nós podemos fazer isso também, né? A gente acha isso muito louco, e é mesmo, mas enfim. Por que não, né? Por que não? Por que não? E conversar como vocês também podem conversar em todos os programas aqui, Sinais de Fumaça, como fez aqui a Cláudia do Rio de Janeiro, que está aqui. Boa noite, meus queridos, estava com saudade de assistir vocês.
E tá mandando um beijo aqui aos 3, como lá nas árvores são as 3 dimensões. Exatamente. Aqui tem o seu simbolismo também. Os 3 aqui se sofrem, estão vendo 2, mas tem um terceiro que é o importante. Olá, essa luz, essa luz que apareceu é o Alexandre, que acaba de receber um beijo lá do Rio de Janeiro. É isso aí, Claudinha, um beijo para você também, viu? Tá? E novamente falando, né, da lua, né, desse simbolismo assim das coisas são coisas tudo interligadas, né? As plantas, a lua, as árvores, as águas, tá? Então existem pessoas, né, que têm mais sensibilidade com algum desses elementos, né? Tá? Mas se você, né, assim, coloca a sua sensibilidade para fora, coloca o seu xamã interior para fora, sabe? Você vai ver tudo o que esses elementos, como, de que forma eles se comunicam com você, tá? E quando eles se comunicam com a gente, é só para falar de coisa boa, é só para falar de cura, é só para falar de resolução de problemas, é só para falar de abundância, é só para falar de amor. Então, por isso que a gente deve, sabe, se ligar mais nisso, né? Eles estão sempre querendo nos falar coisas, né? Estão sempre querendo nos ajudar, tá? Mas para que uma ajuda venha, é necessário que a gente esteja aberto para ela, né? A gente perdeu um pouco esse referencial de conversar com as coisas, né? Ou de achar que as coisas são vivas também. Então a gente acaba perdendo um pouco desse contato. Mas isso pode ser retomado a qualquer tempo, essa é a boa notícia, né, Samuel? É isso mesmo. Muito bem. E por falar em tempo, o nosso espaço de tempo aqui na TV Pio Segredo com o programa Sinais de Fumaços já chegou ao fim. Exatamente. Então, tenham todos uma ótima semana, agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores, o Marcelo da Imobiliária Nosso Teto e o Lauro do Bosque dos Beija-Flores. Até a próxima semana. Amigos, Arro! Arro!